Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar então a nossa 17ª aula de Direito Administrativo, Lei 14.133 de 2021, que entrou em vigor agora dia 1º de abril de 2021. A nossa Lei de Licitações e Contratos, o novo regime jurídico de licitações e contratos administrativos. Perfeito? Pessoal, nós vamos dar prosseguimento, nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos vendo no encontro passado, que foi exatamente a fase final de encerramento do processo licitatório, vendo que a autoridade competente, quando se depara com o processo, com os autos do processo licitatório, precisa adotar as providências pertinentes à homologação do certame. Claro, se está tudo ok, se está tudo correto, a regra é a homologação. Ela pode revogar o certame, Jean? Até pode, mas nós já vimos que essa revogação ela pressupõe motivação, decisão devidamente motivada, baseada em fato superveniente à deflagração do processo licitatório. Vamos imaginar aí, por exemplo, o caso da pandemia. Então, numa determinada circunstância, o surgimento de uma onda da pandemia, o agravamento dela pode ser considerado aí um fato superveniente que gere a necessidade de uma revogação do certame, quando, por exemplo, aquele recurso que estivesse previsto para ser aplicado naquele determinado campo precisa ser remanejado para outro em função da necessidade de atendimento das medidas emergenciais impostas aí pelo coronavírus. Perfeito? Então, deixa eu colocar aqui na tela o slide para a gente ver então os itens finais dessa parte do processo licitatório e concluir esse item que é tão importante aí na nossa análise, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, fica mais bonitinho na fase de formato de edição. Só abrir aqui para vocês. Na verdade, não é o formato de edição, é o formato de apresentação. Deixa eu só abrir aqui. Vamos já retomar aqui, tá? Enquanto o slide abre aí, só porque eu queria abri-lo logo aconteceu isso. É incrível, né? Incrível, Jean Carlos. Muito bem. Não é edição, Jean Carlos, é apresentação mesmo. Então, deixemos lá no formato de apresentação para que pronto, tá aqui. Show de bola. Olha lá. Nessa fase final, na fase de homologação, a autoridade competente ela pega o processo licitatório e ela se depara com a seguinte questão que ela precisa analisar. Que questão é essa, Jean? O processo licitatório vale ou não vale? Se o processo licitatório vale, se ele está tudo ok, se não há nada errado com ele, a regra é a homologação. Só não haverá homologação, tá aqui, finalmente chegamos. Só não haverá homologação se for hipótese de revogação do certame. Por que seria revogado esse certame, Jean? Por quê? Por qual razão? Nós já vimos que se revoga por questões de conveniência e oportunidade nos termos do artigo 73, parágrafo 2º. Esse fato tem que ser superveniente, devidamente comprovado e motivado. Eu já deixei claro para vocês na aula passada que todas as decisões envolvendo anulação e revogação de ato administrativo, nos termos da legislação atual, especialmente da federal, devem ser acompanhados simultaneamente da motivação, isto é, da exposição expressa, clara e adequada dos fundamentos de fato e de direito que ensejaram a expedição do ato de revogação ou do ato de homologação, ou de revogação ou de, anulação do certame. Se estiver tudo ok, o caminho importante é homologar. Entretanto, se a administração entender que existe alguma ilicitude, nós vimos no encontro passado, o caminho é a anulação. Jean, quando é que eu anulo um ato? Quando ele é eivado de vício. O artigo 71 deixa claro que esse vício tem que ser insanável. O que é mesmo vício insanável, Jean? Que eu não me lembro mais, eu vi na aula passada, eu vi até que tu te enrolou, mas eu não consegui gravar. Só me ajude. Os atos administrativos possuem 5 requisitos ou elementos: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Se ocorrer um vício nesses 3 últimos, quais são os 3 últimos? Finalidade, motivo e objeto, o vício é insanável. O vício só é sanável, corrigível, se ocorrer esse vício na forma, e ela não foi essencial,
ou se for na competência em razão do sujeito. Se for competência em razão da matéria, esse é um vício insanável, inconvalidável, o ato é nulo. Mas se aplica aqui, a administração utilizou aqui, o legislador se valeu aqui de alguns conceitos típicos, característicos da processualística civil e penal. Primeiro, não se declara nulidade se não houver prejuízo, se não houver consequência danosa, né? Então, por exemplo, eu identifico um determinado ato do processo licitatório é nulo, mas eu não preciso anular os atos anteriores que não são dele consequência, eu posso anular só os que lhe são subsequentes. Né? Então, não há necessidade de anular todo o processo licitatório. Esse é um aspecto importante, inclusive, que eu já mencionei na aula anterior, no sentido de que a licitação ela é um conjunto de atos administrativos encadeados num processo lógico que, portanto, não exigem que necessariamente todo o certame seja anulado. Se a falha tiver, por exemplo, na comissão de licitação, se o agente de contratação for uma pessoa que é parente, por exemplo, de um licitante que é vencedor, aí nesse caso, um parente próximo, inevitavelmente, haverá nulidade de todo o processo, tá? Mas, em regra, não se declara nulidade integral apenas daquilo que diz respeito ao vício insanável, aquele ato específico e os que lhe sejam consequência. Observe que o artigo 71 chama atenção para a necessidade de apuração das responsabilidades de quem deu causa à nulidade. Por que isso? Porque a nulidade enseja prejuízo para a administração. Observe que se gastou dinheiro fazendo publicação de edital, convocando gente, se gastou dinheiro com servidor, energia, equipamentos, um monte de coisa para fazer com que o processo licitatório fluísse, funcionasse. E aí, essa medida, claro, ela impacta a nulidade, ela gera consequências, prejuízos financeiros para a administração pública. Pessoal, não está expresso, mas é muito importante, e a tendência hoje no direito administrativo é cada vez mais, eu vou até aumentar a tela, porque essa parte aqui é importante, eu queria que você me visse aqui com muita clareza. É cada vez mais recorrente no direito administrativo a tese de que a espinha dorsal do direito administrativo deve ser substituída, que era o ato. Eu vou reformular, ficou horrível essa frase, eu vou reformular. Não precisa de edição, pode deixar do jeito que está, que a aula é assim mesmo. Mas eu vou reformular a frase para te dizer o seguinte: historicamente, a espinha dorsal do direito administrativo era o ato administrativo. Se você pega todos os livros de direito administrativo, tem um capítulo gigantesco só para tratar sobre o ato e uma teoria enorme sobre ele. O que se percebeu ao longo do tempo? É que essa noção de ato administrativo, adotado unilateralmente, foi responsável historicamente por construir um modelo de administração pautado na lógica de autoritarismo e, consequentemente, da ausência de decisões que sejam consensuadas, acordadas, compatibilizadas a partir dos interesses em jogo. O resultado disso, não só disso, mas isso contribui para que se chegue ao patamar atual em que mais de 60%, quase 70% das demandas judiciais sejam exatamente contra a figura do Estado. Então, o que se passou a advogar no campo do direito administrativo? A tese muito acertada, muito correta, de que, em vez de trabalharmos a perspectiva da existência do ato como sendo a espinha dorsal do direito administrativo, passássemos a adotar a lógica do processo administrativo, em sede do qual sejam resguardados os princípios gerais do processo civil, do processo penal, de um modo geral. Jean, como assim princípios gerais? Um deles, por exemplo, está na ideia muito forte no novo CPC de que o destinatário da decisão precisa saber da existência de um processo que vai resultar nessa decisão e ser convidado a influir na tomada de decisão final a ser proferida pelo julgador. Em termos muito práticos, nós não estamos falando de outra coisa senão do contraditório da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão aos contraditórios, aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Isso que eu estava falando antes é o artigo 5º, inciso 2º, tá, pessoal? É o princípio da legalidade. Então,
aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela, ampla defesa inerentes ao que está no artigo 5º. O artigo 73, parágrafo 3º, reforça isso, dizendo, olha, em se tratando de anulação ou revogação, os interessados devem ser intimados, notificados, a apresentar manifestação prévia. Claro. Quando eu fiz a prova para ser professor da Universidade Estadual do Maranhão, fiz administrativo passei em terceiro lugar. Não, administrativo passei em primeiro, constitucional passei em terceiro. E lá nós discutimos exatamente essa perspectiva e nós dizíamos o seguinte, olha, havia um dos itens da prova era exatamente a extinção unilateral do contrato administrativo. Eu fui atrás, tem uma dissertação de um orientando de Celso Antônio Bandeira de Mello, muito interessante sobre esta lógica. Diz, em síntese, o seguinte: a decisão da administração que extingue unilateralmente um contrato é uma decisão unilateral, ok? Chega até a ser redundante, tudo bem. Mas veja, o fato de ser unilateral significa que, em última instância, a decisão final é do Estado, ok? Isso não quer dizer que o particular não possa ser chamado, antes desta decisão, a concorrer para a sua formação, inclusive pensando na judicialização futura, na prevenção à judicialização futura. Então, bem observadas as coisas, a lógica de ouvir antes a parte interessada está dentro dessa perspectiva. Eu sempre que falo nisso, eu me recordo do meu filho. Meu filho toma refrigerante contra a minha vontade, por mim ele nunca teria tomado refrigerante na vida, mas eu não vivo só com ele e a educação dele não é só por aquilo que eu digo, graças a Deus. Ainda bem que não é. Se fosse só por mim, o menino seria um quadrado, coitado. Careta, antiquado do século passado. Graças a Deus ele não é educado só por mim. Mas por mim ele não tomaria refrigerante. E aí ele, muito esperto, aqui em casa ele toma refrigerante, mas só os finais de semana, para preservar a saúde, para que ele tenha um pouco de sobrevida. E aí ele chega para mim e diz, papai, eu quero refrigerante. Eu olho para ele, deixa eu aumentar a tela para você perceber a minha expressão e ficar com isso gravado na sua mente. Eu olho para ele e digo, claro que não. Por que não, papai? Quando ele me pergunta por que não, e toda vez ele pergunta por que não, mas eu não me incomodo mais porque eu acho que há um exercício pedagógico aí, exercício do direito fundamental à motivação. Eu preciso apresentar para ele as razões de fato e de direito pelas quais eu tomei aquela decisão, em razão das quais eu tomei aquela decisão. E aí eu olho para ele e digo, olha, você não vai tomar o refrigerante porque ele compromete a sua saúde, descarrega toxinas em sua corrente sanguínea que vão chegar até as suas células e comprometer o adequado funcionamento delas e pode gerar uma enfermidade médio e longo prazo. Ele arregala os olhos e aí eu prossigo. Está escrito no estatuto aqui de casa, ao qual você aderiu quando decidiu nascer meu filho, que você só tomaria refrigerante se possível fosse nos finais de semana. Direito fundamental aí é o contraditório, ampla defesa e a motivação. Por que tem um direito à motivação? Porque ao saber as razões, ele pode trilhar o meu raciocínio e se insurgir para demonstrar falhas nesse raciocínio. Tanto que o danado do pequeno, filhinho de peixe, peixinho é, o nojento, o que ele faz? Ele levanta o dedo e diz assim, mas papai, no estatuto está escrito, olha a petulância, no estatuto está escrito que quando no final de semana eu não tomo refrigerante, e nesse final de semana eu não tomei, eu tenho direito a tomar durante a semana para compensar o que eu não tomei no final de semana. Tá vendo? Então, observe que quando ele trilha o meu raciocínio, ele só pode trilhar o meu raciocínio porque eu expus o raciocínio da decisão, ele pode então exercer o seu contraditório e sua ampla defesa. Por isso que é um aspecto fundamental na tomada de decisão para a administração pública. Ele tomou refrigerante naquele dia porque ele não tinha tomado no final de semana. Tá bom? Essa aula, claro, que eu estou dizendo aqui para vocês, eu não digo para ele com medo de criar dentro de casa um monstro. Muito bem, e aqui eu trouxe para vocês como elemento muito importante
a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, os artigos 20 e seguintes da LINDB, são fundamentais para quem está estudando direito administrativo nos dias atuais, tá, pessoal? Vou colocar aqui para que vocês enxerguem aqui junto comigo. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único do artigo 20. Você vai ler todos, do 20 ao 30, mas eu queria aqui comentar principalmente o 20. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou, atenção, invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. E aqui o 21, indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas da decisão que foi tomada. Então, hoje, a autoridade competente, quando se depara com um processo licitatório, ela pode revogar esse processo? Pode. Total ou parcialmente? Pode. Ela pode anular esse processo total ou parcialmente? Pode. Mas ela tem uma série de amarras, de consequências, de peias que precisa observar, porque ela não é completamente livre ao tomar a decisão de extinção do ato ou extinção do processo administrativo. Tá bom, meus amigos? Então, fechando aqui essas informações, eu coloquei aqui para vocês também a Lei 9.784 de 1999. Já falei dela na aula anterior, aqui só para reforçar a extinção dos atos e a sua motivação lá no artigo 50. Concluída então essa parte interessantíssima da nossa aula sobre o processo licitatório, aí com todas as fases, fase preparatória, edital, assessoramento jurídico, apresentação de proposta, julgamento, encerramento, habilitação e recurso, a gente vai então para a etapa de contratação direta, ok? Vamos ver aqui a contratação direta, a gente inicia hoje e conclui próxima aula. Jean, o que é essa contratação direta? Não sei se conclui a próxima aula, não sei se dá tempo, mas vamos ver aqui. A regra, pessoal, é que deva ocorrer a licitação. Esta é a regra. Por quê, Jean? Porque no regime capitalista, quanto mais concorrência, em tese mais vantajosas, dentro daquela lógica de vantagem que nós já analisamos, será a contratação a ser realizada pela administração pública. Então, dentro daquela lógica de contratação mais vantajosa, a competição deve ser estimulada, deve ser fertilizada, deve ser estimulada, protegida. Em determinadas circunstâncias, entretanto, não é possível a realização da licitação. Ou é possível, mas não é do ponto de vista estratégico, vantajosa, ou, dependendo da circunstância, ela poderia até ser financeiramente vantajosa, mas ela é contrária ao próprio interesse público. Então, a regra é a licitação. Mas pode acontecer de a contratação não se viabilizar. Aí são 3 as hipóteses. Ela não se viabiliza porque ela é inexigível, ou ela não se viabiliza porque ela é dispensável ou dispensada. Isso na nova lei não mudou. A gente segue com esta mesma lógica. O que foi alterado? Foram as normas relativas à inexigibilidade e à dispensa. Mas continuam sendo 3 grandes blocos de contratação direta. Quais são esses blocos, Jean? Contratação direta por inexigibilidade, contratação direta por dispensa, licitação dispensável, licitação dispensada, tá bom? Antes de entrar em cada uma delas, nós vamos ver primeiro as normas gerais da contratação direta, que é uma novidade da nova lei. Ela traz aí algumas regras da contratação direta. Primeiro, vamos lá. Primeiro elemento da contratação direta, artigo 72, inciso 1º. Deve ser definido um documento de formalização da demanda, se for em caso um estudo técnico preliminar, com análise dos riscos, termo de referência, projeto básico, projeto executivo. Volte lá na aula 9 deste curso para você se lembrar do que é o projeto básico, projeto executivo, termo de referência. Veja que o fato de a contratação ser direta, de não se realizar uma licitação, não vai afastar a existência desses elementos.
estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, tá bom? Se for uma obra, precisa do projeto básico, projeto executivo. Se for um produto, precisa do termo de referência. Esta é a regra, tá? Bom, estimativa da receita. A gente precisa definir, ali foi colocado receita, na verdade é da despesa, né? De onde é que vem o recurso que vai ser aplicado na execução dessa contratação direta. Nós vamos pagar, esse dinheiro vem de onde? Essa é uma preocupação permanente, pessoal, porque na administração pública ocorreu, em muitos momentos, a definição de assunção de despesas sem previsão orçamentária. E, além disso, há o cálculo dessa estimativa de despesa na forma do artigo 23 da lei. Que forma é essa mesma, já? Lembre lá das nossas aulas anteriores que a administração pública precisa levar em consideração o Portal Nacional de Licitações e Contratos, o Portal de Notas Fiscais Eletrônicas, analisar como é que tem sido feita a contratação pela administração em situações semelhantes, quanto é que se tem gastado ao se realizar contratações similares. Ela faz uma estimativa. Submete a questão a um parecer jurídico, ou, se for o caso, um parecer técnico, que demonstre o atendimento dos requisitos exigidos. Por que isso é importante? Porque as hipóteses de contratação direta estão previstas na lei. Nós vamos ver depois rol taxativo, rol exemplificativo, mas a lógica precisa estar ali inserida, ou na inexigibilidade ou na dispensa. E quem é que afirma isso tecnicamente? É o jurídico. O jurídico da entidade, do órgão, é que faz essa apreciação e afirma para a autoridade competente, olha, pode efetuar essa contratação por via de dispensa de licitação, por via de inexigibilidade, porque aqui está resguardado o objetivo da lei, tá bom? Previsão orçamentária, só para não confundir aqui, tá, pessoal? Quando eu botei aqui estimativa da despesa, nós estamos falando, na verdade, do cálculo do custo daquele produto, daquele serviço ou daquela obra. Isso é importante porque, apesar da contratação ser direta, a administração tem que saber quanto é que ela vai gastar. E aqui nesse item do slide, previsão orçamentária, é o item que eu estou incluindo exatamente aquele valor, né, aquele valor específico na lei orçamentária para facilitar o processo. E trazer segurança jurídica do ponto de vista financeiro, no sentido de que aquele contrato vai ser executado e que aquela pessoa vai receber aquele dinheiro, aquela empresa, enfim, seja quem for, aquele artista. Motivação. Claro, nós já vimos isso. Todas as hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade devem ser expressamente motivadas. Depende de motivação com previsão clara, expressa, das razões de fato e de direito que encaixam aquela hipótese de contratação numa hipótese legal de dispensa ou de inexigibilidade. É preciso haver também autorização da autoridade competente, precisa dar o seu aval. Na hipótese de contratação direta indevida, atenção, aqui nós temos uma novidade importante. Que ocorram com fraude, dolo ou erro, não tem fraude culposa, então a noção de dolo já contempla a de fraude. É um texto desnecessário, mas vamos lá. Nas hipóteses de dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão, atenção, solidariamente pelo dano causado à administração pública. Então, há uma responsabilidade solidária do agente responsável pela contratação e também do administrador público nas hipóteses de, repito, dolo, erro grosseiro ou fraude. E aqui uma hipótese interessante, pessoal. O fato de ter havido a contratação direta não afasta da administração pública o dever de realizar a habilitação, isto é, de verificar se aquele que vai ser contratado atende às condições objetivas previstas na Lei 14.133 de ser contratado pela administração pública. Então, se a empresa, por exemplo, está em falência, por mais que ela seja o produtor fornecedor exclusivo, ela não vai poder ser contratada, né? Por inexigibilidade, por exemplo. Então, ela precisa comprovar que preenche os requisitos de habilitação
e qualificação mínima necessárias para celebrar o contrato com a administração pública. Então, essas são as normas gerais para que ocorra a contratação direta. Jean, inexigibilidade e dispensa. Para onde nós vamos? Nós vamos começar primeiro pela inexigibilidade, em sequência a dispensa. Eu vou aqui só explicar em linhas gerais os dois conceitos e a gente vai deixar a análise de cada uma delas para a próxima aula. Mas vamos lá. O que é inexigibilidade? É a inviabilidade da competição. A inexigibilidade é a contratação direta decorrente da inviabilidade da competição. Já quando houver competição, mas ela for prejudicial ao interesse público, seja em função do seu custo, seja em função da sua demora, aí a contratação direta ocorre por dispensa. Então, a dispensa, a licitação é possível, mas não é desejável ou não se revela viável em função do tempo, da demora, do atendimento do interesse público. Perfeito? Meus amigos, nós temos mais o que abordar, mas eu vou fazer uma pausa aqui para o nosso intervalo e a gente já retoma com mais direito administrativo, tá bom? Forte abraço, aquele joinha, até a próxima.